santista da Gema, com todos os S's e Tu's. Nascido no bairro do Macuco, passou a infância e a adolescência na antiga Rua das Laranjeiras, aqui na Ponta da Praia. Queria ser jogador de futebol. Dizem até que foi bom de bola, mas ruim de escola. Os tempos do colégio levou aos trancos e barrancos. Ainda assim, seu nome ganhou o mundo por causa do que escreveu. Escreveu sobre os excluídos, prostitutas, mendigos, presidiários, sobre tudo o que viu, como ele mesmo dizia, nas quebradas do Mundaréu. O Dodô era um cracão. O Dodô, o Henrique Coimbra, o Henrique da Marítimo, que era lá da nossa rua, levou o Dodô para treinar no Jabaquara. Dodô é Salvador Melo, o amigo dos tempos de bola, do velho Jabaquara, dos campos de várzea, do futebol sem compromisso. A primeira bola que veio, ele pegou a bola, o beck do Jabaquara titular era um tal de Rui, um negão de quase 2 metros, um Júnior desse baiano, Júnior baiano. Aí o Dodô bumba entre as canetas dele, aí sarrafo no Dodô. Aí o Dodô caiu no chão, deu risada, levantou. Na próxima bola veio, ele fez que foi, não foi, bumba embaixo das pernas do Rui. Outra, sarrafou ele, falou, o treinador é o Wilson Capão. Tem que tirar ele, professor Wilson. Aí, sai, moleque, sai. Um garoto é craque. Mas é craque quando tá desmoralizando meu time. E Dodô sempre ficou brincando na vaza, nunca quis ser profissional, mas era um craque esse Dodô. Emociona, né? Ele sempre gostou de mim. E naquele tempo de menor assim, porque naquele tempo o pessoal dele ali do lado de lá já era mais bem de vida do pessoal de cá. E jogou bola comigo, sempre gostou de mim. E às vezes ele ia na praia lá, parece que a gente brincava lá um futebol também na praia. Eu só posso falar coisa boa dele. Era aqui neste terreno onde foram erguidos vários prédios na Ponta da Praia que Dodô fazia as suas peripécias e não saiu mais da memória do dramaturgo. O primeiro sonho de Plínio Marcos era ser jogador de futebol. Ele não era aquele igual um tal de Dodô aí que eu conheço. Não, ele jogava assim, né? Gostava, né? Assim, né? Porque naquele tempo, que nem eu falei, o ponto esquerda não é igual agora. Ele era ponto esquerda? Ele era canhoto. Não tinha dom, senão ele tinha vencido, né? Se ele tivesse dom pro futebol, ele tinha mais chance do que eu e outro. Mas o teatro agradeceu, né? Mas ele achou a profissão dele, né? Do futebol para a natação. Os tempos em que Plínio passava por aqui, o Clube de Regatas Vasco da Gama sequer tinha piscina. As aulas eram no mar. Dependendo das condições de maré cheia, maré baixa, correnteza para lá, para cá, sujeira, etc. Mas a gente treinava aí. Independente dessa parte, o Plínio tem uma coisa curiosa. Ele, pessoalmente, a gente conhecia muito, que as famílias se davam bem. O Plínio era desse que ele tinha mais 5 irmãos, né? Ele era o segundo na escala. De vez em quando ele aparecia em casa e a mãe dizia, mas Plínio, cadê o seu paletó? Mãe, tinha um coitado aí sentindo frio, tirei, dei para ele, só me arruma outra aí, dá um mais velho do meu irmão, tal coisa assim. O secretário de Cultura de Santos conheceu Plínio Marcos nos tempos de Vasco. Vim para cá, para o Vasco, em 1946, eu tinha 8 anos. E foi onde eu conheci o Plínio Marcos. E daí que começou a minha amizade com o Plínio aqui. Eu tinha 8 anos, ele tinha 10. Eu considero o Plínio, junto com o Nelson Rodrigues, os 2 maiores dramaturgos do teatro brasileiro. Futebol, natação. O terceiro começo de Plínio foi no circo. Era o palhaço Frajola. Mas a verdadeira vocação de Plínio Marcos foi revelada aqui no Centro Português de Santos,
onde houve a apresentação da primeira peça que ele escreveu, Barrela. Foi uma única apresentação, no dia 1º de novembro de 1959. Depois, a peça seguiria proibida pela censura por 21 anos. Era numa mesa de bar que o grupo se reunia depois dos ensaios e das apresentações. No antigo Bar Regina, no Gonzaga, e no restaurante Almeida. Quase toda noite, encerrar a noitada tomando um café ou fazendo um lanche rápido para ir para casa dormir. E, evidentemente, batendo um papo, conversando, espichando o máximo possível, né? O Plínio, que revolucionava o teatro, deu o empurrão para uma renovação na música. Foi para atender a um pedido do dramaturgo que o compositor Gilberto Mendes fez sua primeira experiência de música concreta no Brasil. Primeiro eu preparei o piano internamente, botei nas cordas que eu ia usar, borracha, madeira, metal, para montar o timbre, né? Daquelas notas. Algumas teriam o timbre normal do piano, outras teriam aquele timbre. Você botando uma matéria na corda, ela muda o timbre, né? Isso não era uma invenção minha, isso é uma coisa que o John Cage fazia nos Estados Unidos, eu sabia, usei aí. Aí gravei aquilo, fiz uma melodia meio gregoriana. Eu fui pioneiro por causa dessa música, principalmente porque é a primeira que eu fiz. Então, foi usada essa música. A peça funcionou muito bem, porque era uma peça assim, esquisita, né? Bem tenebrosa. Ator e dramaturgo, Tana Correia é quem nos mostra o teatro em São Paulo que leva o nome de Plínio Marcos. Um espaço pequeno de 90 lugares, mas livre, assim como os textos e a própria vida que o dramaturgo sempre levou. O Plínio sempre foi uma pessoa muito criteriosa, muito coerente na sua vida, uma pessoa que muito amiga, muito solidário com seus amigos. Eu acho que o Plínio é um exemplo de vida, porque tem a coerência do discurso com o comportamento dele. É um teatro bastante simples, um teatro intimista, é um teatro que a gente procura trazer espetáculos que realmente necessitem, né, dessa aproximação com o público. Isso é muito legal porque as pessoas se sentem muito à vontade e o público recebe a mensagem realmente de uma forma bastante próxima. Para os 3 filhos, Plínio Marcos não deixou herança material, deixou o exemplo de uma vida de luta e de independência. Esse período todo, eu nasci em 66, né, junto com Dois Perdidos, numa Noite Suja, era um período muito complicado no Brasil e, consequentemente, para o meu pai, que não tinha sangue de barata e que fez muito por merecer e fez muito barulho em função dessa luta pela liberdade, né? O filho do meio, Kiko Barros, conta ainda que em casa o pai nunca parava de inventar histórias. É claro que as histórias que ele contava não eram essas tradicionais aí, né, Chapeuzinho, essas coisas aí. Tinha um personagem, tinha o Plínio Kid, né, eu era o Kiko Kid, o Nado Kid, enfim, nós que éramos os heróis das histórias, né? Tinha o Jerico Passo de Tartaruga, que era o meio de transporte do Plínio Kid, então, e por aí vai. A biografia de Plínio Marcos está neste livro de 500 páginas. Foi escrito pelo ator, diretor e jornalista Oswaldo Mendes, amigo de Plínio Marcos desde os tempos em que o dramaturgo foi morar em São Paulo. Espero eu que esse livro possa ensinar as gerações que estão vindo, aqueles que não conheceram o Plínio, que só conhecem as histórias, as lendas ou as peças dele, que essas vão ficar para sempre, que possam compreender também esse homem e os tempos ruins que ele viveu, sem amargura, sem nenhuma amargura. Isso é outro dado bonito da trajetória do Plínio.
J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. Foi em Paris, para onde Plínio viajou com a mulher para participar da Feira do Livro, que o jornalista Roberto Dávila fez uma das últimas entrevistas para a TV com o dramaturgo. J'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé. Me lembro que foi a primeira vez que o Plínio tinha ido a Paris. Ele estava deslumbrado com Paris, estava adorando, estava bem, estava feliz porque ele tinha estado doente. E eu acho que pouco tempo depois, inclusive, ele faleceu. Mas foi uma viagem que eu sei que ele ficou muito feliz, ele estava muito alegre lá e deslumbrado com a beleza da cidade. E já um Plínio mais doce, um Plínio mais sem perder, evidentemente, a irreverência, aquele estilo dele. Roberto entrevistou Plínio mais de uma vez. Viu a mais de uma peça e não tem dúvidas sobre o lugar de Plínio Marcos na dramaturgia brasileira. Uma jamanta para me atropelar com esses amigos que eu tenho, só numa jamanta, né? O Plínio realmente teve uma importância fundamental no nosso teatro, pela renovação, pela força das palavras, pela maneira com que ele apresentava suas peças, colocando as pessoas do submundo, as pessoas do povo, as pessoas sofridas, né, na sua obra. E depois também, evidentemente, durante a ditadura, né, a maneira com que ele se comportou. Então o Plínio não foi apenas um grande dramaturgo, ele foi uma grande personagem, uma grande personalidade, não só da nossa cultura, mas como homem, como pessoa. Dono de uma história de vida única. Foi sobre ela que começamos a conversar, num pequeno café, ao lado da igreja de La Madeleine, em Paris. Prazer te encontrar aqui em Paris, O pai. prazer é meu. Pus até o meu paletó de escritor para vir no seu programa. Aliás, você está chiquérrimo, nunca Eu vi tô. você tão chique assim. É verdade. Hein? Eu tô chique. Você acha que é o frio que... Não, é minha mulher que me veste. Eu fico pensando, às vezes, como é que estaria o Plínio hoje, né, no meio cultural. O país mudou tanto, né, há um abastardamento cultural. Eu acho que ele estaria sofrendo muito. Eu acho que, claro que provavelmente estaria feliz com a democracia, com o Brasil avançou muito, mas eu penso assim, o Plínio vem de uma outra época, né? Penso em Nelson Rodrigues, falei do Glauber. Ele tinha uma chama que hoje talvez esteja faltando, né? 2009 marca os 10 anos da morte de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Uma tarde de dezembro, as cinzas de Plínio Marcos foram lançadas ao vento sobre o mar que ele amou intensamente. Eu me lembro especialmente desse dia 19, era um dia todo mundo muito chocado que ele tinha falecido, mas foi uma homenagem com cantoria, gente cantando, tudo isso. E lá pelas tantas, quando o cortejo saiu vindo para a praia, tinha sido um dia, uma semana de chuva, o sol abriu, sorriu e as cinzas dele foram no mar exatamente aqui na ponta da praia como ele desejava. Foi em Santos, nas ruas do centro, na área do cais, na bacia do mercado. Plínio Marcos encontrou inspiração para compor seus personagens, inspiração para produzir uma obra tão farta, publicada e encenada em vários idiomas. O Bendito Maldito entrou para a história do teatro brasileiro. Elevou o nome de Santos, sua terra natal, e marcou para sempre a vida de quem conviveu com as várias facetas de um homem